Opa, bom dia pessoal, como vocês estão? Estamos iniciando aqui, junto com a nossa família, a leitura da Bíblia, né? A gente vai começar a ler a Bíblia aqui em um ano, e aí a gente pegou um programa bíblico de leitura anual, onde a gente vai fazer leituras de histórias bíblicas, né? Durante todos os dias, até a gente completar o final, né? Até a gente chegar e ter feita a leitura da Bíblia de uma forma geral, tá bom? Então aqui a gente vai estar junto com a Cris, com o Rian, com a Giovana. Vou colocar eles no ar aqui para a gente poder já começar a fazer a leitura. Manda um oi para a galera aí. E aí o que vai acontecer? O primeiro texto que nós vamos ler, a Cris vai fazer a leitura aqui junto com a gente, né, Cris? Que vai ser a leitura do texto de Lucas 5, né, do 27 ao 39. E aí depois eu vou ler a outra parte e assim a gente vai indo até finalizarmos aqui o nosso dia, beleza? Tá contigo, Dona Maria. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? 2 virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para a coser em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, e o vinho novo romperá os odres, e estornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Show de bola, Dona Cris. Então é isso, gente. Esse aí foi o texto de Lucas 5, do 27 ao 39. Eu vou fazer agora a leitura do texto de Gênesis 1, que diz o seguinte: a criação do universo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez a separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz do dia e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu.
E Deus chamou ao firmamento de céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca de terra, e ao ajuntamento de águas chamou de mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse: que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, no quarto dia. E Deus disse: que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse: que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que tenho-lhe dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície da terra, e todas as aves, as árvores em que há fruto que dê semente, e isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves do céu, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe servirá de alimento, e assim aconteceu. E Deus viu o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Agora eu vou colocar aqui a Giovana. Li pra caramba, né? Li pra caramba, né, Gi?
E agora a Giovana vai ler pra gente Gênesis 2, que vai ser a continuação aí dessa história. Terra, tudo que neles há, e havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito e também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom, também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste de Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. O homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, Show de bola, dona Gica. Então esse foi Gênesis capítulo 2, tá? E a gente vai finalizar aqui com o Rian, que vai ler pra gente Salmos 1. Então, Rian, entrando aí na parada, deixa eu tirar a Gi. E aí o Rian vai ler Salmos primeiro, pra gente poder finalizar esse primeiro dia de leitura nosso. Vai lá, Rian. Olá, irmãos, eu sou Rian Pé Carvalho e eu vou ler o Salmos capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios.
são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Show de bola, Rian. Vamos voltando nós 4 aqui, porque a gente vai finalizar, tá bom? Esse dia de hoje, onde a gente fez a leitura da Bíblia no primeiro dia. A gente vai fazer isso todo dia. São 365 dias assim, né? Pra gente poder ler a Bíblia completa. Eu já li 3 vezes e agora a gente vai começar pela primeira vez aqui em família, né? A gente vai fazer essa maratona de leitura bíblica. E a gente vai encerrar cantando aqui um ineto. A gente está falando de criação hoje, né? Então a gente vai cantar Nosso Deus é Soberano. Deixa eu só pegar aqui. Deixar no jeito. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez a separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus possa abençoar esse nosso dia, né? E eu vou pedir para a Cris orar para a gente poder encerrar, tá bom? E aí até amanhã. Amanhã a gente vai ler a segunda parte aí da nossa Bíblia em um ano. Grandioso Deus, muito obrigada por esse momento em família. Que esse nosso gesto possa incentivar outros irmãos também. Como é bom ler a Bíblia, como é bom conhecer o Senhor. Que possamos continuar nesse propósito todos os dias. Clamamos que o Senhor possa nos abençoar, nos livrar de todo mal e que possamos aplicar o que aprendemos em nossas vidas. Amém, Em nome Pai. de Jesus, amém. Amém. Isso aí, meus irmãos. Bom dia e até amanhã.